Eric Hobsbawm. 7. A Era dos Impérios. Capítulo 6. Bandeiras desfraldadas, nações e nacionalismo. Escapa, Shea rivala pátria. Foge, que a pátria vem aí. De uma camponesa italiana, ao filho. A linguagem deles tornou-se complexa, porque agora leem livros, de qualquer modo, aprendem a ler pelos livros, a palavra e o idioma da linguagem literária e a pronúncia sugerida pela ortografia tendem a prevalecer sobre o uso local. H. G. Wells, 1901. O nacionalismo ataca a democracia, demole o anticlericalismo, luta contra o socialismo e solapa o pacifismo, o humanitarismo e o internacionalismo, declara. Terminado o programa do liberalismo. Alfredo Rocco, 1914. 1. Se a ascensão dos partidos da classe trabalhadora foi um importante subproduto da democratização, a ascensão do nacionalismo na política foi outro. Em si, evidentemente não era novo, conferir a era das revoluções, a era do capital. Todavia, no período de 1880 a 1914, o nacionalismo avançou dramaticamente e seu conteúdo ideológico e político transformou-se. Seu próprio vocabulário indica a significação desses anos. A própria palavra nacionalismo apareceu pela primeira vez em fins do século XIX, para descrever grupos de ideólogos de direita na França e na Itália, que brandiam entusiasticamente a bandeira nacional contra os estrangeiros, os liberais e os socialistas, e a favor daquela expansão agressiva de seus próprios estados, que viria a ser tão característica de tais movimentos. Foi esta, igualmente, a época em que a canção Deutschland über alles, a Alemanha acima de todos os outros, substituiu composições rivais, tornando-se o hino nacional da Alemanha. A palavra nacionalismo, embora originalmente descrevesse apenas uma versão de direita do fenômeno, provou ser mais conveniente do que o desajeitado princípio de nacionalidade que fora parte do vocabulário da política europeia desde 1830. E assim veio a ser utilizada igualmente para todos os movimentos que consideravam a causa nacional como de primordial importância política. Mais exatamente, para todos os que exigiam o direito à autodeterminação, ou seja, em última análise, o direito de formar um Estado independente, destinado a algum grupo nacionalmente definido. O número de tais movimentos ou, pelo menos, dos líderes que afirmavam falar por eles, e sua significação política aumentariam de modo impressionante nessa época. A base dos nacionalismos de todos os tipos era igual. Era a presteza com que as pessoas se identificavam emocionalmente com sua nação e podiam ser mobilizadas, como tchecos, alemães, italianos ou quaisquer outras, presteza que podia ser explorada politicamente. A democratização da política e especialmente a das eleições oferecia amplas oportunidades para mobilizar as pessoas. Quando os estados faziam isso, chamavam-no de patriotismo. Originalmente, a essência do nacionalismo de direita, que emergia em estados-nação já estabelecidos, era a reivindicação do monopólio do patriotismo para a extrema-direita política, e por meio dela a estigmatização de todos os demais como traidores. O fenômeno era novo. Durante a maior parte do século XIX, o nacionalismo fora identificado com movimentos liberais e radicais, bem como com a tradição da Revolução Francesa. Em outras partes, porém, o nacionalismo não se identificava necessariamente com nenhuma das cores do espectro político. Entre os movimentos nacionais que ainda careciam de estados próprios, encontramos alguns que se identificavam com a direita, outros com a esquerda, e outros, ainda, indiferentes a ambas. Realmente, conforme sugerimos, havia movimentos, não pouco poderosos, que mobilizavam homens e mulheres em base nacional, mas, por assim dizer, por acidente, uma vez que apelavam em primeiro lugar para a libertação social. Entretanto, se nessa época a identificação nacional evidentemente era, ou tornou-se depois, um fator importante na política dos estados, seria um erro considerar o apelo a um nacionalismo incompatível com outro qualquer. Os políticos nacionalistas e seus adversários, naturalmente, preferiam insinuar que um tipo de apelo excluía o outro, como o uso de um chapéu exclui o de outro ao mesmo tempo. Mas, como questão de história e observação, isso não confere.
Em nossa época, era perfeitamente possível ser revolucionário marxista e patriota irlandês, como James Connolly, executado em 1916, por liderar a insurreição da Páscoa em Dublin. Porém, na medida em que, nos países de política de massas, os partidos competiam pelo apoio de um mesmo grupo de seguidores, estes seriam obrigados a realizar escolhas mutuamente excludentes. Os movimentos da classe operária, ao apelar para seus eleitores em potencial, na base da identificação de classe, não tardaram a compreender isso, na extensão em que precisaram competir, como de hábito em regiões multinacionais, contra partidos que pediam a proletários e a socialistas em potencial que os apoiassem como tchecos, como poloneses ou como eslovenos. Daí a sua preocupação, tão logo tornaram-se movimentos de massas, com a questão nacional. O fato de quase todo teórico marxista de importância, desde Kautsky até Rosa Luxemburgo, passando pelos austro-marxistas e chegando a Lenin e ao jovem Stalin, haver tomado parte em veementes debates a respeito desse assunto no período, demonstra a urgência e a centralidade do problema. Onde a identificação nacional tornava-se força política, formava uma espécie de substrato geral da política. Isto torna extremamente difíceis de definir as suas multiformes expressões, mesmo em casos em que afirmara ser especificamente nacionalistas ou patrióticas. Conforme veremos, a identificação nacional, quase com certeza, veio a difundir-se mais em nosso período, e o significado de apelo nacional, na política, aumentou. Todavia, e quase certamente, o mais importante era aquela série de mutações, dentro do nacionalismo político, que viria a ter profundas consequências no século XX. Devem ser mencionados 4 aspectos dessas mutações. O primeiro, conforme já vimos, é o surgimento do nacionalismo e do patriotismo, como ideologia encampada pela direita política. Isto encontraria sua expressão extrema entre as duas guerras, no fascismo, cujos ancestrais ideológicos aí são encontrados. O segundo é a pressuposição, absolutamente alheia à fase liberal dos movimentos nacionais, de que a autodeterminação nacional, até inclusive a formação de estados soberanos independentes, aplicava-se não apenas a algumas nações que pudessem demonstrar sua viabilidade econômica, política e cultural, mas a todo e qualquer grupo que reivindicasse o título de nação. A diferença entre a antiga pressuposição e a nova é ilustrada pela diferença entre as 12 entidades bastante grandes consideradas como as que constituíam a Europa das Nações por Giuseppe Mazzini, o grande profeta do nacionalismo do século XIX, em 1857, conferir a Era do Capital, Capitão 5.1, e os 26 estados, 27 se incluirmos a Irlanda, que emergiram do princípio da autodeterminação nacional, do presidente Wilson, no fim da Primeira Guerra Mundial. O terceiro era a tendência progressiva para admitir que a autodeterminação nacional não podia ser satisfeita por qualquer forma de autonomia inferior à plena independência do Estado. Durante a maior parte do século XIX a maioria das reivindicações de autonomia não havia previsto isso. Finalmente, havia nova tendência para definir uma nação em termos étnicos e especialmente em termos de linguagem. Antes de meados da década de 1870 houve estados, principalmente os da metade ocidental da Europa, que se consideravam como representantes de nações, por exemplo, a França, a Inglaterra, a Nova Alemanha e a Itália, e estados que, embora baseados em algum outro princípio político, eram considerados como representantes do conjunto principal de seus habitantes, com fundamentos que poderiam ser julgados semelhantes aos nacionais. Isso aplicava-se aos czares, que certamente eram objeto da lealdade do povo da Grande Rússia, por serem governantes russos e ortodoxos. Além dos limites do Império Habsburgo e talvez do Império Otomano, as numerosas nacionalidades do interior dos estados estabelecidos não constituíam um problema político muito grave, especialmente após haverem sido estabelecidos um Estado alemão e um italiano. Havia, naturalmente, os poloneses, divididos entre a Rússia, a Alemanha e a Áustria, e que jamais perdiam de vista a restauração de uma Polônia independente. Havia, dentro do Reino Unido, os irlandeses.
Havia vários blocos de nacionalidades que por uma ou outra razão encontravam-se além das fronteiras da nação-estado relevante, a qual teriam preferido pertencer, embora só algumas delas criassem problemas políticos, como por exemplo os habitantes da Alsácia-Lorena, anexada pela Alemanha em 1871. Nice e Saboia, entregues, pelo que mais tarde seria a Itália, a França, em 1870, não demonstraram sinais de descontentamento. Não há dúvida de que o número dos movimentos nacionalistas aumentou consideravelmente na Europa da década de 1870 em diante, embora, de fato, menos estados nacionais novos houvessem sido estabelecidos na Europa, durante os 40 anos precedentes à Primeira Guerra Mundial do que durante os 40 anos que precederam a formação do Império Alemão, e aqueles que foram estabelecidos não eram muito expressivos. Bulgária, 1878, Noruega, 1907, Albânia, 1913. Havia agora movimentos nacionais não apenas entre povos até então considerados não históricos, ou melhor, que jamais antes haviam possuído um estado independente, uma classe dominante ou uma elite cultural, tais como os finlandeses e eslovacos, mas entre povos sobre os quais quase ninguém, a não ser entusiastas de folclore, havia sequer pensado, como os estonianos e macedônios. E dentro dos estados-nação longamente estabelecidos, as populações regionais começavam agora a mobilizar-se politicamente, como nações. Isto aconteceu em Gales, onde houve um movimento de jovens galeses, organizado em 1890, sob a liderança de um advogado local, de quem muito se ouviria falar no futuro, David Lloyd George. E na Espanha, onde foi formado um Partido Nacional Basco, em 1894. Por volta dessa mesma época Theodor Herzl lançou o sionismo entre os judeus, para os quais a espécie de nacionalismo que isto representava fora até então desconhecida e sem significado. Muitos desses movimentos não contavam ainda com grande apoio entre o povo pelo qual pretendiam falar, embora a imigração em massa oferecesse agora aos numerosos membros das comunidades atrasadas o poderoso incentivo da nostalgia, para que se identificassem com o que haviam deixado e para que abrissem a mente a novas ideias políticas. Não obstante, a identificação em massa com a nação certamente cresceu, e o problema político do nacionalismo tornou-se provavelmente mais difícil de controlar, tanto para os estados quanto para os competidores não nacionalistas. Provavelmente, a maior parte dos observadores da cena europeia durante os primeiros anos da década de 1870 acreditou que, após o período da unificação da Itália e da Alemanha e do compromisso austro-húngaro, o princípio da nacionalidade se tornaria talvez menos explosivo do que havia sido. Mesmo as autoridades austríacas, quando lhes foi solicitada a inclusão de uma pergunta sobre a língua, em seu recenseamento, medida recomendada pelo Congresso Internacional de Estatística de 1873, não se negaram a fazê-lo, embora demonstrassem pouco entusiasmo. Julgaram, no entanto, que seria preciso dar tempo para que se esfriassem as ardentes paixões nacionalistas dos últimos 10 anos. Seria seguro presumir, imaginaram eles, que isso já teria acontecido por ocasião do recenseamento de 1880. Não poderiam estar mais redondamente enganados. Contudo, o que se revelou significativo, a longo prazo, não foi tanto o grau do apoio para a causa nacional, obtido nessa época entre este ou aquele povo, e sim a transformação da definição e do programa do nacionalismo. Estamos, hoje em dia, tão habituados à definição étnico-linguística das nações que olvidamos que essencialmente ela foi inventada em fins do século XIX. Sem examinar longamente o assunto, é suficiente recordar que os ideólogos do movimento irlandês só começaram a ligar a causa da nação irlandesa à defesa da língua gaélica algum tempo após a fundação da Liga Gaélica, em 1893. Que os bascos não fundamentaram suas reivindicações nacionais em sua língua, de modo distinto de seus furos históricos, isto é, privilégios constitucionais, até essa mesma época. Que os acalorados debates sobre se a língua macedônia é mais semelhante à búlgara que à sérvo-croata estavam entre os últimos argumentos utilizados para decidir a qual desses dois povos os macedônios deveriam se unir. Com respeito aos
judeus sionistas, eles superaram os demais, identificando a nação judaica com o hebraico, língua que judeu nenhum jamais utilizara para fins comuns desde o cativeiro da Babilônia, se é que então o fizeram. Havia acabado de ser inventada, 1880, como língua de uso cotidianos diferente de uma língua sagrada e ritual ou de uma erudita língua franca, por um homem que iniciara o processo de provê-la com um vocabulário apropriado, inventando um termo hebraico para nacionalismo. O idioma era aprendido mais como um distintivo do compromisso com o sionismo do que como um meio de comunicação. Isso não significa que a linguagem haja sido anteriormente irrelevante como questão nacional. Era um critério de nacionalidade entre outros. E em geral, quanto menos conspícuo, mais forte é a identificação das massas do povo com sua coletividade. A língua não era um campo de batalha ideológica para aqueles que simplesmente a falavam, mesmo porque o exercício de um controle sobre a língua que as mães falavam com os filhos, os maridos com as mulheres e os vizinhos uns com os outros era quase impossível. A linguagem realmente falada pela maioria dos judeus, o Yiddish, não tinha praticamente dimensão ideológica até que a esquerda não sionista a adotasse. Nem a maioria dos judeus que a falavam se importava com o fato de que muitas autoridades, inclusive as do Império Habsburgo, recusavam-se a aceitá-la mesmo como língua separada. Milhões de pessoas preferiram tornar-se membros da nação americana, a qual obviamente não possuía base étnica única, e aprenderam o inglês por necessidade ou por conveniência, sem atribuir aos seus esforços para falar a nova língua nenhum elemento de alma nacional ou de continuidade nacional. O nacionalismo linguístico foi criação de pessoas que escreviam e liam, não de gente que falava. E as línguas nacionais, nas quais descobriam o caráter essencial das nações, eram com grande frequência artefatos, uma vez que deviam ser compiladas, padronizadas, homogeneizadas e modernizadas para uso contemporâneo e literário, extraídas que eram do quebra-cabeça dos dialetos locais e regionais que constituíam as línguas não literárias realmente faladas. As principais línguas nacionais escritas dos antigos estados-nação, ou das culturas letradas, haviam passado por essa fase de compilação e correção há muito tempo. O alemão e o russo no século XVIII, o francês e o inglês no século XVII, o italiano e o castelhano mais cedo ainda. Para a maioria das línguas dos grupos linguísticos menores, o século XIX foi a época das grandes autoridades que estabeleceram o vocabulário e corrigiram o uso de seu idioma. Para algumas delas, o catalão, o basco e as línguas bálticas, isso aconteceu durante a passagem do século XIX para o século XX. As linguagens escritas ligam-se íntima, mas não necessariamente, aos territórios e instituições. O nacionalismo que estabeleceu a si próprio como versão padronizada da ideologia e do programa nacional era essencialmente territorial, uma vez que seu modelo básico era o Estado territorial da Revolução Francesa, ou, de qualquer modo, aquele que mais se aproximasse de efetivar o controle político sobre um território claramente definido e seus habitantes, e que estivesse, na prática, disponível. Mais uma vez, o sionismo oferece o exemplo extremo, precisamente por ser tão claramente um programa emprestado, sem precedentes e sem conexão orgânica com a verdadeira tradição que oferecera permanência, coesão e uma indestrutível identidade ao povo judeu durante milhares de anos. Pedia a eles que adquirissem território, habitado por outro povo. Para Herzl não era sequer necessário que esse território tivesse quaisquer conexões históricas com os judeus, bem como uma linguagem que não falavam há milhares de anos. A identificação das nações com um território exclusivo criou tais problemas em amplas áreas do mundo de migração em massa, bem como no mundo não migratório, que foi preciso desenvolver uma definição alternativa da nacionalidade, notadamente no Império Habsburgo e entre os judeus da diáspora. A nacionalidade era aqui considerada inerente, não a um trecho especial do mapa ao qual estaria ligado um conjunto de habitantes, mas aos membros desses conjuntos, aos homens e mulheres que se considerassem pertencentes a uma nacionalidade, onde quer que por acaso estivessem. Como tais, esses membros de uma nacionalidade gozariam de autonomia cultural. Os partidários das teorias humana e geográfica da nação travavam amargas discussões, especialmente no movimento socialista internacional e entre sionistas e membros do Bund, entre os judeus.
Nenhuma dessas teorias era particularmente satisfatória, embora a humana fosse mais inofensiva. Em todo caso, não levava seus partidários a criar primeiro um território para depois comprimir dentro dele os habitantes, dando-lhes a forma nacional certa. Ou, nas palavras de Piłsudski, líder da recém-independente Polônia, após 1918, o Estado é que faz a nação e não a nação, o Estado. Do ponto de vista sociológico, os não territorialistas quase certamente estavam com a razão. Não pelo fato de que homens e mulheres, tirando-se ou acrescentando-se alguns povos nômades ou de diáspora, não estivessem profundamente apegados a algum pedaço de terra ao qual davam o nome de lar, especialmente considerando que durante a maior parte do decorrer da história a maioria deles pertenceu àquela muito enraizada parte da humanidade, os que vivem da agricultura. Mas este território natal se parecia tanto ao território da nação moderna quanto a palavra Vater, pai, no moderno termo Vaterland, pátria, refere-se a um pai real. A terra natal era o local de uma comunidade real de seres humanos, que mantinham entre si relações sociais reais, e não uma comunidade imaginária que criara uma espécie de liame entre os membros de uma população de dezenas, hoje até de centenas, de milhões de pessoas. O próprio vocabulário o prova. Em espanhol, pátria não se tornou coincidente com Espanha até fins do século XIX. No século XVIII ainda significava simplesmente o local ou a cidade em que a pessoa nascera. Paese, em italiano, e pueblo, em espanhol, podem significar e significam ainda tanto uma aldeia como o território nacional e seus habitantes. O nacionalismo e o Estado encamparam as associações de parentesco de vizinhança e da terra natal, para territórios e populações de dimensão e escala tais, que as transformaram em metáforas. Mas, é claro, com o declínio das verdadeiras comunidades às quais as pessoas se haviam habituado, aldeia e família, paróquia e barrio, guilda, confrarias e outras coisas, declínio ocorrido por elas não mais abrangerem, como haviam feito um dia, a maioria das contingências da vida das pessoas, seus membros sentiram necessidade de algo que lhes tomasse o lugar. A comunidade imaginária da nação poderia preencher esse vácuo. A nação, porém, estava ligada, inevitavelmente àquele fenômeno característico do século XIX, o Estado-nação. Pois, com respeito à política, Piłsudski estava certo. O Estado não só fazia a nação mas precisava fazer a nação. Os governos, agora, iam diretamente alcançar o cidadão no território de sua vida cotidiana, por meio de agentes modestos mas onipresentes, desde carteiros e policiais até professores e, em muitos países, empregados das estradas de ferro. Poderiam requerer o compromisso pessoal ativo deles, e circunstancialmente mesmo o delas, com o Estado. De fato, o patriotismo de todos. As autoridades, numa época sempre mais democrática, não podendo confiar mais na submissão espontânea das ordens sociais aos que lhes eram socialmente superiores, à maneira tradicional, ou na religião tradicional, como garantia eficaz de obediência social, necessitavam de um modo de ligar os súditos do Estado contra a subversão e a dissidência. A nação era a nova religião cívica dos Estados. Oferecia um elemento de agregação que ligava todos os cidadãos ao Estado, um modo de trazer o Estado ou nação diretamente a cada um dos cidadãos e um contrapeso aos que apelavam para outras lealdades acima da lealdade ao Estado, para a religião, para a nacionalidade ou etnia não identificadas com o Estado, e talvez, acima de tudo, para a classe. Nos Estados constitucionais, quanto mais as massas eram trazidas para a política através das eleições, tanto maior era o campo em que tais apelos se faziam ouvir. Além disso, mesmo os estados não constitucionais haviam agora aprendido a avaliar a força política que era a capacidade de apelar para seus súditos na base da nacionalidade, uma espécie de apelo democrático, sem os perigos da democracia, bem como na base do dever de prestarem obediência às autoridades sancionadas por Deus. Na década de 1880, até o czar da Rússia, defrontado com agitações revolucionárias, começou a aplicar a política que fora inutilmente sugerida em 1830 ao seu avô, a saber, a de basear seu governo não apenas nos princípios da autocracia e da ortodoxia, mas igualmente nos da nacionalidade.
ou seja, apelar aos russos como russos. É claro que em certo sentido praticamente todos os monarcas do século XIX tiveram de envergar o traje à fantasia nacional, dado que quase nenhum deles havia nascido no país que governava. A grande maioria dos príncipes e princesas alemães, que se tornaram os governantes ou consortes dos governantes da Inglaterra, Grécia, Romênia, Rússia, Bulgária ou qualquer país que desejasse cabeças coroadas, prestava sua homenagem ao princípio da nacionalidade, tornando-se inglês, como a rainha Vitória, ou grego, como o Otto da Baviera, ou aprendendo alguma língua que falava com sotaque, embora tivessem todos muito mais em comum com os demais membros do Sindicato Internacional dos Príncipes, ou antes, com a família, desde que eram todos aparentados, do que com seus próprios súditos. O que tornava mais indispensável ainda o nacionalismo estatal era, ao mesmo tempo, a economia de uma era tecnológica e a natureza de sua administração pública e privada, que exigiam educação elementar em massa ou pelo menos alfabetização. O século XIX foi a época em que se rompeu a comunicação oral, à medida que crescia a distância entre as autoridades e os súditos e a migração em massa interpunha dias ou mesmo semanas de viagem até entre mães e filhos, noivos e noivas. Do ponto de vista do Estado, a escola tinha ainda outra vantagem essencial: poderia ensinar todas as crianças a serem bons súditos e cidadãos. Até o trunfo da televisão, não houve meio de propaganda secular que se comparasse à sala de aula. Em termos educacionais, portanto, a era de 1870 a 1914 foi, na maioria dos países europeus, acima de tudo a era da escola primária. Mesmo em países reconhecidamente escolarizados, o número de professores de escola primária multiplicou-se. Triplicou na Suécia e cresceu quase de igual modo na Noruega. Países relativamente atrasados quiseram alcançá-los. Dobrou o número de crianças de escola primária nos Países Baixos. No Reino Unido, que não possuía sistema educacional público até 1870, esse número triplicou. Na Finlândia aumentou 13 vezes. Mesmo nos Balcãs, terra de analfabetos, quadruplicou o número de crianças em escolas primárias, e o número de professores quase triplicou. Mas um sistema escolar nacional, ou seja, um sistema predominantemente organizado e supervisionado pelo Estado, necessitava de uma língua nacional para a instrução. A educação reuniu-se aos tribunais e à burocracia, conferir a Era do Capital, capítulo 5, como a força que tornaria a língua a condição principal da nacionalidade. Os estados, portanto, criaram nações, ou seja, o patriotismo nacional e, pelo menos para certos fins, cidadãos linguística e administrativamente homogeneizados, com especial urgência e zelo. A República Francesa transformou camponeses em franceses. O Reino Italiano, inspirando-se no slogan de Dazello, conferir a Era do Capital, capítulo 5, 2, fez o melhor que pôde, com duvidoso êxito, para fazer italianos por meio da escola e do serviço militar, após ter feito a Itália. Os Estados Unidos tornaram o conhecimento da língua inglesa condição da cidadania americana e, de fins da década de 1880 em diante, começaram a introduzir um culto real na sua nova religião cívica única permitida em sua constituição agnóstica, sob a forma de um ritual diário de homenagem à bandeira, em toda a escola americana. O Estado húngaro fez o possível para transformar em magiares os multinacionais habitantes de suas terras. O Estado russo pressionou pela russificação de suas nacionalidades menores, ou antes, tentou dar à língua russa um monopólio da educação. E, onde a multinacionalidade era suficientemente reconhecida para permitir a instrução primária ou mesmo a secundária, em qualquer outro vernáculo, como no Império Habsburgo, a língua estatal inevitavelmente gozava de vantagens decisivas nos mais altos escalões do sistema. Daí a significação, para as nacionalidades não estatais, da luta pela universidade própria, como aconteceu na Boêmia, em Gales e em Flandres. O nacionalismo de Estado, quer o real ou, como no caso dos monarcas, ou inventado por conveniência, era uma estratégia de dois gumes. À medida que mobilizava alguns habitantes, alienava outros, os que não pertenciam nem desejavam pertencer à nação identificada com o Estado.
Em suma, auxiliava a definir as nacionalidades excluídas da nacionalidade oficial, por meio da separação de comunidades que, por qualquer motivo, resistiam à linguagem e à ideologia pública, oficial. 2. Porque, porém, resistiam alguns quando tantos não o faziam. Afinal, eram oferecidas substanciais vantagens aos camponeses, e maiores ainda aos seus filhos, se tornassem franceses. Ou de fato para qualquer um que adquirisse uma língua importante para a cultura e para a ascensão profissional, além do seu próprio dialeto ou vernáculo. Em 1910, 70% dos imigrantes alemães que iam para os Estados Unidos, lá chegando com em média, para depois de 1910, $41 no bolso, tornavam-se cidadãos americanos de fala inglesa, embora, obviamente, não tensionassem deixar de falar e de sentir como alemães. A bem da verdade, poucos estados tentaram seriamente impedir a vida privada de uma linguagem e cultura de minoria, contanto que não desafiasse publicamente a supremacia do Estado-nação oficial. Também poderia acontecer que a linguagem não oficial não pudesse efetivamente competir com a oficial, exceto para fins de religião, poesia ou sentimento comunal e familiar. Por mais difícil que seja acreditar nisto hoje em dia, existiram galeses ardentemente nacionalistas que aceitaram um lugar secundário para sua antiga língua celta no século do progresso, e outros que visualizaram para ela uma futura eutanásia natural. Houve, na verdade, quem preferisse migrar, não de um para outro território, mas de uma classe para outra. Viagem esta que poderia significar mudança de nação, ou pelo menos mudança de linguagem. A Europa Central encheu-se de nacionalistas alemães com nomes obviamente eslavos e de magiares cujos nomes eram traduções literais do alemão ou adaptações do eslovaco. A nação americana e a língua inglesa não foram as únicas que, na era do liberalismo e da mobilidade, emitiram convites para quase todos que quisessem se tornar sócios. E houve muita gente que se deu por feliz em aceitar tais convites, ainda mais que isto não implicava realmente negação de suas origens. Durante o século XIX, para a maioria, assimilação estava longe de ser nome feio. Era o que um grande número de pessoas esperava conseguir, especialmente os que desejavam entrar para as classes médias. Uma óbvia razão pela qual os membros de algumas nacionalidades recusavam-se a ser assimilados era a de não lhes permitirem tornar-se plenamente membros da nação oficial. O caso extremo é o das elites nativas nas colônias europeias, educadas na língua e na cultura de seus donos para que pudessem administrar os coloniais no interesse dos europeus, mas manifestamente não tratadas como seus iguais. Neste caso, era fatal que rompesse um conflito, cedo ou tarde, mas ainda por haver a educação ocidental, na verdade, fornecido uma linguagem específica na qual articulariam suas reivindicações. Porque, escrevia um intelectual indonésio em 1913, em holandês, esperava-se que os indonésios comemorassem o centenário da libertação dos Países Baixos de Napoleão. Se ele fosse um holandês, não organizaria uma comemoração de independência num país em que havia sido roubada a independência do povo. Os povos coloniais constituíam um caso extremo, uma vez que desde o início tornou-se claro, dado o racismo que permeia a sociedade burguesa, que não havia assimilação que transformasse homens de pele escura em verdadeiros ingleses, belgas ou holandeses, embora possuísse tanto dinheiro e sangue nobre e tanto gosto pelos esportes quanto a nobreza europeia, caso este aplicável a muito rajá indiano educado na Inglaterra. Contudo, mesmo no interior do mundo dos brancos havia uma impressionante contradição entre a oferta de assimilação ilimitada para quem quer que revelasse boa vontade e capacidade para reunir-se à nação-estado e a rejeição, na prática, de alguns grupos. Isso tornava-se especialmente dramático para aqueles que até então haviam suposto, com fundamentos altamente plausíveis, que não havia limites para o que poderia ser alcançado pela assimilação. Os judeus cultos e ocidentalizados de classe média. Eis porque, caso Dreyfus na França, a vitimação de um único oficial do Estado-Maior francês, por ser judeu, produziu uma reação de horror tão desproporcionada, e não apenas entre os judeus, mas entre todos os liberais, e conduziu diretamente ao estabelecimento do sionismo, um nacionalismo de Estado territorial para judeus.
A metade do século precedente a 1914 foi a era clássica da xenofobia e, portanto, de reação nacionalista a ela, porquanto, mesmo deixando de lado o colonialismo global, foi uma era de mobilidade maciça e de migração e, especialmente durante as décadas da Depressão, de tensão social, declarada ou oculta. Tomemos um só exemplo. Em 1914, aproximadamente, cerca de 3,6 milhões, ou quase 15% da população, haviam abandonado permanentemente o território da Polônia do entreguerras, sem contar outro meio milhão por ano de migrantes sazonais. A consequente xenofobia não veio apenas de baixo. Suas manifestações mais inesperadas, que refletiam a crise do liberalismo burguês, provinha das classes médias estabelecidas, que não tinham sequer a probabilidade de se encontrar com a espécie de gente que se instalara em Lower East Side, em Nova York, ou em alojamentos de trabalhadores rurais, na Saxônia. Max Weber, glória da imparcialidade da erudição alemã burguesa, desenvolveu tal animosidade contra os poloneses, que, corretamente, acusava de haverem sido importados em massa por latifundiários alemães, como mão de obra barata, que até entrou para a ultranacionalista Liga Pan-Germânica, na década de 1890. A verdadeira sistematização do preconceito de raça contra eslavos, mediterrâneos e semitas nos Estados Unidos situa-se entre a população branca nativa, especialmente entre protestantes de fala inglesa de classes média e alta, os quais, nessa época, chegaram mesmo a inventar seu próprio mito heróico e nativista, o cowboy anglo-saxão branco, felizmente, não sindicalizado, dos amplos espaços, muito diferentes dos perigosos formigueiros das já inchadas grandes cidades. De fato, para essa burguesia, a afluência dos estrangeiros pobres realçava e simbolizava os problemas suscitados pelo proletariado urbano em expansão, visto este combinar as características dos bárbaros internos e externos, que ameaçavam tragar a civilização, tal como a conheciam os homens respeitáveis. Além disso, eles acentuavam, e em parte nenhuma mais que nos Estados Unidos, a aparente incapacidade da sociedade para lidar com problemas de mudança brusca, bem como a imperdoável falha das novas massas em não aceitar a posição superior das antigas elites. Foi em Boston, centro da tradicional burguesia branca, anglo-saxã e protestante, ao mesmo tempo instruída e rica, que foi fundada a Liga de Restrição à Imigração, em 1893. Politicamente, a xenofobia das classes médias foi quase certamente mais eficaz que a das classes trabalhadoras, que refletia atritos culturais entre vizinhos e o medo da competição de uma mão de obra barata. A não ser sob um aspecto, foi a pressão local da classe trabalhadora que na realidade excluiu os estrangeiros dos mercados de trabalho, dado que, para os empregadores, o incentivo de importar mão de obra barata era quase irresistível. Onde a exclusão mantinha inteiramente afastado o estrangeiro, como a prescrição de imigrantes não brancos, na Califórnia e na Austrália, que triunfou nas décadas de 1880 e 1890, o fato não produziu atritos nacionais ou comunais, mas onde discriminava um grupo já presente, como o dos africanos, na África do Sul branca, ou os católicos, na Irlanda do Norte, isto naturalmente ocorria. Contudo, a xenofobia das classes trabalhadoras raramente foi eficaz antes de 1914. Examinando bem os fatos, a maior migração de povo da história produziu surpreendentemente poucas agitações contra estrangeiros entre os trabalhadores, mesmo nos Estados Unidos e, praticamente nenhuma, como na Argentina e no Brasil. Não obstante, os grupos de emigrantes em países estrangeiros provavelmente descobririam sentimentos nacionais, encontrassem ou não a xenofobia local. Poloneses e eslovacos adquiriam consciência de si como tais, não apenas porque, havendo deixado suas aldeias natais, não podiam mais contar consigo como pessoas que não requerem definição, e não só por lhes ser imposta, nos estados para onde se haviam transferido, alguma nova definição, como as que classificavam pessoas que até então se haviam considerado sicilianos ou napolitanos, ou mesmo nativos de Lucca ou Salerno, como italianos, o que ocorreu na chegada aos Estados Unidos. Necessitavam da própria comunidade para auxílio mútuo.
De quem poderiam os imigrantes esperar auxílio, em sua nova vida, estranha e desconhecida, senão de parentes e amigos, de gente da antiga terra? Mesmo migrantes regionais, dentro de seu próprio país conservam-se juntos. Quem o entenderia, ou a ela, o que é mais a propósito, pois a esfera feminina doméstica torna a mulher mais monoglota que o homem. Quem poderia dar-lhes a afeição de uma comunidade e não de uma pilha de estrangeiros, exceto, em primeiro lugar, algum grupo como a sua igreja, que, embora em teoria fosse universal, era nacional, na prática, uma vez que seus sacerdotes provinham do mesmo povo que suas congregações. Os padres eslovacos falariam eslovaco com eles, fosse qual fosse a língua em que celebravam missa. Assim é que a nacionalidade se tornava uma verdadeira rede de relações pessoais e não uma comunidade imaginária, simplesmente porque, longe da terra, todo esloveno tinha, potencialmente, uma conexão pessoal com outro esloveno quando se encontravam. Além disso, se tais populações devessem de algum modo ser organizadas, tendo em vista as novas sociedades em que se encontravam, isto teria de ser feito de modo a permitir comunicação. Os movimentos operários e socialistas, como vimos, eram internacionalistas e chegavam a sonhar, como antes os liberais, conferir a era do capital, capítulo 3, 4, com um futuro em que todos falariam uma única linguagem mundial, sonho que sobrevive ainda em pequenos grupos de esperantistas. Mais cedo ou mais tarde, como esperava Kautsky ainda em 1908, todo o conjunto da humanidade instruída seria fundido numa só língua e nacionalidade. Todavia, enquanto esperavam, enfrentavam o problema da Torre de Babel. Os sindicatos nas fábricas da Hungria tinham de emitir chamados para greve em 4 línguas diferentes. Não tardaram a descobrir que grupos de nacionalidades mescladas não trabalham bem, a não ser que seus membros sejam já bilíngues. Movimentos internacionais de trabalhadores precisavam ser combinações de unidades nacionais ou linguísticas. Nos Estados Unidos, o partido que efetivamente tornou-se Partido de Massa dos Trabalhadores, o Democrata, desenvolveu-se, necessariamente, como coalizão étnica. Quanto maior a migração dos povos, tanto mais rápido o desenvolvimento das cidades e da indústria, que lançava as massas desenraizadas umas contra as outras, e tanto maior a base para a consciência nacional entre os desenraizados. Portanto, no caso de movimentos nacionais novos, o exílio era com frequência o principal local de incubação. Quando o futuro presidente Masaryk assinou o acordo que viria a criar um Estado unindo tchecos e eslovacos, Tchecoslováquia, ele o fez em Pittsburgh, pois a base de massas do nacionalismo organizado eslovaco encontrava-se na Pensilvânia e não na Eslováquia. Com respeito ao atrasado povo montanhês dos Cárpatos, conhecido na Áustria como rutenos, que também viriam a se unir à Tchecoslováquia, de 1918 a 1945, seu nacionalismo não tinha qualquer expressão organizada, exceto entre os emigrantes. Nos Estados Unidos, o auxílio mútuo e a proteção aos emigrantes podem ter contribuído para o crescimento do nacionalismo em suas nações, mas não são suficientes para explicá-lo. Todavia, na medida em que repousava sob uma ambígua nostalgia de duas faces pelos velhos costumes deixados na velha pátria pelos emigrantes, ele possuía algo em comum com a força que, sem dúvida, impelia o nacionalismo na terra natal, especialmente nas nações menores. Era o neotradicionalismo, uma reação defensiva e conservadora contra a desintegração da velha ordem social pela epidemia de modernidade que avançava, pelo capitalismo, pelas cidades e pela indústria, sem esquecer o socialismo proletário, que era seu resultante lógico. O elemento tradicionalista é bastante óbvio, no apoio oferecido pela Igreja Católica a movimentos tais como os do nacionalismo basco e flamengo, ou mesmo a muitos nacionalismos de pequenos povos que eram, quase por definição, rejeitados pelo nacionalismo liberal, como incapazes de formar nações-estado viáveis. Os ideólogos de direita, que ora se multiplicavam, inclinavam-se igualmente a desenvolver o gosto pelo regionalismo cultural tradicionalmente enraizado, tal como a félibre de Provençal.
De fato, os ancestrais ideológicos da maioria dos movimentos separatistas e regionalistas do fim do século XX, na Europa Ocidental, o bretão, o galês, o occitano, etc., encontram-se na direita intelectual pré-1914. Inversamente, entre esses pequenos povos, nem a burguesia nem o novo proletariado costumavam achar a seu gosto os mini-nacionalismos. Em Gales, a ascensão dos trabalhistas solapou o nacionalismo dos jovens galeses, que ameaçara anexar o Partido Liberal. Quanto à nova burguesia industrial, era de esperar que preferisse um mercado de uma grande nação ou do mundo ao constrangimento provincial de um pequeno país ou região. Nem na Polônia russa nem no País Basco, duas regiões desproporcionadamente industrializadas, de estados maiores, os capitalistas nativos demonstraram entusiasmo pela causa nacional. E a burguesia de Ghent, abertamente voltada para a França, era uma provocação permanente aos nacionalistas flamengos. Ainda que tal falta de interesse não fosse completamente universal, era suficientemente forte para desorientar Rosa Luxemburgo, a ponto de ela supor não haver base burguesa para o nacionalismo polonês. Mas, o que era ainda mais decepcionante para os tradicionalistas nacionalistas, o campesinato, a mais tradicionalista das classes, demonstrou apenas um débil interesse pelo nacionalismo. Os camponeses de língua basca demonstraram pouco entusiasmo pelo Partido Nacional Basco, fundado em 1894 para defender tudo que era antigo contra a incursão dos espanhóis e dos operários ateus. Como a maioria dos demais movimentos deste tipo, este era antes de tudo uma entidade urbana de classe média e de classe média baixa. Efetivamente, o avanço do nacionalismo em nossa época foi, em grande parte, fenômeno levado a cabo por esses estratos médios da sociedade. Portanto, os socialistas contemporâneos estavam certos quando o chamaram pequeno burguês. E sua conexão com tais estratos auxilia a explicar as três singulares características que já observamos: a mudança baseada em questões da língua, uma reivindicação por estados independentes, e não de formas menores de autonomia, e o deslocamento para a direita e a ultradireita, em política. Para as classes médias baixas, ascendendo a partir de um ambiente popular, a carreira e a língua vernácula estavam inseparavelmente ligadas. Desde o momento em que a sociedade se decidiu pela alfabetização em massa, a língua falada tinha de ser, em certo sentido, oficial, era o veículo da burocracia e da instrução, caso contrário afundaria no mundo crepuscular da comunicação puramente oral, ocasionalmente dignificada com o status de peça a ser exibida num museu de folclore. A educação de massas, ou antes, a primária, era o desenvolvimento crucial, visto ser possível apenas em língua que o grosso da população pudesse entender. Ser educado em língua totalmente estranha, seja esta língua viva ou morta, só é possível para uma seleta e às vezes exígua minoria que dispõe de tempo considerável e pode arcar com as despesas e o esforço necessários para dela adquirir o domínio suficiente. A burocracia, por sua vez, é elemento crucial, tanto por decidir o status oficial de uma língua como porque, na maioria dos países, é ela que oferece um maior conjunto de empregos que requerem alfabetização. Daí, surgiram as pequenas lutas infindáveis que desintegraram a política do Império Habsburgo, a partir da década de 1890. Eram lutas sobre a língua em que deveriam ser escritas as placas nas ruas, em áreas onde havia mescla de nacionalidades, e sobre assuntos tais como a nacionalidade de um assistente de mestre carteiro ou chefe de estação. Apenas o poder político, porém, poderia transformar o status das línguas e dialetos menores, os quais, como todos sabem, são apenas línguas sem exército nem força policial. Daí as pressões e contrapressões subjacentes aos elaborados recenseamentos linguísticos dessa época, dos quais os mais notáveis são, por exemplo, os da Bélgica e os da Áustria, de 1910, dos quais dependiam as reivindicações políticas deste e daquele idioma. Daí, pelo menos em parte, a mobilização política dos nacionalistas pela língua, precisamente no momento em que, na Bélgica, o número dos flamengos bilíngues crescera de modo notável ou, como ocorreu no País Basco, o uso da língua basca praticamente desaparecia nas cidades de rápido crescimento. Porque,
Unicamente a pressão política poderia conseguir um lugar para as que, na prática, eram línguas não competitivas, como meios de educação ou comunicação pública escrita. Foi isso, e só isso, que tornou a Bélgica oficialmente bilíngue, 1870, e o Flamengo uma matéria obrigatória nas escolas secundárias de Flandres, mas só em 1883. Tendo, porém, a língua não oficial recebido reconhecimento oficial, automaticamente criou um eleitorado político, de pessoas nela alfabetizadas. Os 4,8 milhões de alunos das escolas primárias e secundárias da Áustria dos Habsburgo, em 1912, obviamente incluíam uma quantidade muito maior de nacionalistas reais e potenciais do que os 2,2 milhões de 1874, para não mencionar os 100 mil professores suplementares que passaram a instruí-los em várias línguas rivais. Todavia, nas sociedades multilingües, as pessoas educadas no idioma local e capazes de utilizar sua educação para o progresso profissional ainda assim sentiam-se, provavelmente, inferiores e desprivilegiadas. Conquanto, na prática, levassem vantagem na competição por empregos menos importantes, por ser mais provável que fossem bilíngues que os snobs da língua de elite, talvez sentissem, justificadamente que, ao procurar cargos superiores, estariam em desvantagem. Daí a pressão para que o ensino do vernáculo fosse prolongado, da educação primária à secundária e finalmente até o topo de um sistema educacional pleno, a Universidade do Vernáculo. Por esse motivo, em Gales e em Flandres, a exigência de tal universidade foi intensa e exclusivamente política. Em Gales, efetivamente, a Universidade Nacional, 1893, tornou-se, durante algum tempo, a primeira e a única instituição nacional do povo de um pequeno país que não tinha existência administrativa ou outra, distinta da existência da Inglaterra. Aqueles cuja língua materna era o vernáculo não oficial continuariam, quase certamente, a ser excluídos dos mais altos círculos da cultura e dos negócios públicos e privados, a não ser como pessoas que empregavam o idioma superior oficial, no qual esses negócios seriam conduzidos. Em suma, fato de a nova classe média baixa, e mesmo a classe média, haverem sido educadas em esloveno ou flamengo sublinhava que os mais altos prêmios e o melhor status caberiam ainda àqueles que falavam francês ou alemão, ainda que não se dessem ao trabalho de aprender a língua menos importante. Ainda maior pressão política seria necessária para vencer essa desvantagem estrutural. De fato, o que era preciso era poder político. Para falar clara e rudemente, as pessoas teriam de ser obrigadas a utilizar o vernáculo para propósitos para os quais normalmente achariam preferível utilizar outra língua. A Hungria insistia em escolas magiares, embora todo húngaro educado, então como agora, soubesse perfeitamente que o conhecimento de pelo menos uma língua internacionalmente falada era essencial para todos, exceto para as mais subalternas funções da sociedade húngara. A compulsão, ou a pressão governamental equivalente a ela, foi o preço pago para fazer do magiar uma língua literária que pudesse servir a todo propósito moderno em seu próprio território, embora ninguém pudesse entender uma palavra fora dele. Unicamente o poder político e, em última análise, o poder do Estado, poderia esperar alcançar tal resultado. Os nacionalistas, especialmente aqueles cujo meio de vida e perspectivas profissionais ligavam-se à sua língua, eram pouco propensos a perguntar se não haveria outros modos para fazer com que as linguagens se desenvolvessem e florescessem. Nesta medida, o nacionalismo linguístico possuía uma propensão estrutural para a secessão. E, inversamente, a reivindicação de um Estado territorial independente parecia sempre mais inseparável da língua de tal modo que vemos o compromisso oficial para com o gaélico entrando no nacionalismo irlandês, aproximadamente 1890, embora, ou talvez, na realidade, porque a maioria dos irlandeses estivesse satisfeita por falar apenas inglês. E o sionismo inventasse o hebraico como língua cotidiana porque nenhuma outra língua dos judeus os comprometeria com a construção de um Estado territorial.
Há espaço para interessantes reflexões sobre o variado destino de tais esforços, essencialmente políticos, de engenharia linguística, pois alguns deles malograriam, como a reconversão dos irlandeses para o gaélico, ou quase malograriam, como a construção de um norueguês mais norueguês, Nynorsk, enquanto outros teriam êxito. Todavia, antes de 1914, geralmente careciam do necessário poder estatal. Em 1916, o número de pessoas que realmente falava hebraico diariamente não era maior que 16 mil. O nacionalismo, porém, ligava-se ao extrato médio de outro modo, que lhes conferia, a um e outro, uma inclinação para a direita, em política. A xenofobia tinha uma atração imediata para os comerciantes, para os artesãos independentes e para alguns lavradores ameaçados pelo progresso da economia industrial, especialmente durante os difíceis anos da Depressão. O estrangeiro veio simbolizar a desintegração dos antigos costumes e o sistema capitalista que os desintegrava. Portanto, o virulento antissemitismo político que observamos alastrar-se pelo mundo ocidental desde a década de 1880 pouco tinha a ver com o número real dos judeus, contra os quais era dirigido. Foi tão eficaz na França, onde havia 60 mil entre 40 milhões, na Alemanha, onde havia meio milhão entre 65 milhões, como em Viena, onde eles formavam 15% da população. Não constituiu fator político em Budapeste, onde compunham um quarto da população. O antissemitismo visava particularmente banqueiros, empresários e outros, que eram identificados com as devastações do capitalismo entre a gente pequena. A imagem caricatural, típica do capitalista na Belle Époque não era simplesmente a de um gordo de cartola, fumando charuto, mas também com nariz judaico, porque os campos da empresa em que os judeus se tornaram notáveis competiam com os pequenos lojistas, dando ou recusando crédito aos fazendeiros e pequenos artesãos. Por isso, o líder socialista alemão Bebel achava que o antissemitismo era o socialismo dos idiotas. No entanto, o que nos impressiona, com respeito à ascensão do antissemitismo político, em finais do século, não é tanto a equação judeu-capitalista, que, em amplas regiões da Europa Central e Oriental não deixava de ser plausível, mas sua associação com o nacionalismo de direita. Isto não era devido apenas à ascensão dos movimentos socialistas, que combatiam sistematicamente a xenofobia latente ou declarada de seus partidários, tanto assim que a profunda aversão aos estrangeiros e judeus, nesses setores, tendia a ser mais envergonhada do que no passado. Aquela associação, contudo, assinalava, nos maiores estados, um evidente deslocamento da ideologia nacionalista para a direita, especialmente na década de 1890, quando vemos, por exemplo, as antigas organizações de massas do nacionalismo alemão, as Turner, associações de ginástica, desviarem-se do liberalismo herdado da Revolução de 1848, para uma postura militarista, agressiva e antissemita. Foi o momento em que as bandeiras do patriotismo se tornaram de tal modo propriedade da direita política, que a esquerda achava difícil empunhá-las, mesmo nos casos em que o patriotismo identificava-se firmemente com a revolução e a causa do povo, como a tricolor francesa. Parecia-lhes que brandir a bandeira nacional era arriscar-se a uma contaminação com a ultradireita. Somente nos tempos de Hitler é que a esquerda francesa recobrou o pleno uso do patriotismo jacobino. O patriotismo, portanto, deslocou-se para a direita política, não só por se haver desbaratado seu antigo companheiro, o liberalismo burguês, mas por já não se manter a situação internacional que anteriormente havia tornado compatíveis liberalismo e nacionalismo. Até a década de 1870, talvez até o Congresso de Berlim, em 1878, se poderia afirmar que o ganho de uma nação, Estado não significava necessariamente uma perda para outra. Na verdade, o mapa da Europa havia sido transformado pela criação de duas importantes nações-Estado, Alemanha e Itália, e pela formação de diversas outras de menor porte, nos Balcãs, sem que tudo isso desse em guerra ou numa intolerável desintegração do sistema internacional dos Estados. Até a Grande Depressão, algo de semelhante ao livre comércio mundial, embora beneficiando mais a Inglaterra que a outros, havia sido do interesse de todos.
da década de 1870 em diante, porém, tais reivindicações não pareciam mais verdadeiras, e dado o conflito mundial ser considerado, mais uma vez, possibilidade real, senão iminente, ganhou terreno a espécie de nacionalismo para o qual as demais nações eram francamente ameaças ou vítimas. Esse nacionalismo, a um tempo, engendrou e foi encorajado pelos movimentos da direita política que emergiram da crise do liberalismo. Realmente, os homens que primeiro adotaram o novo nome de nacionalistas foram, não raro, aqueles que se sentiram impelidos à ação política pela experiência da derrota de seus estados na guerra, tais como Maurice Barrès, 1862-1923, e Paul Déroulède, 1846-1914, após a vitória alemã sobre a França em 1870, 1871, e Enrico Corradini, 1865-1931, após a derrota, ainda mais humilhante, da Itália pela Etiópia em 1896. E os movimentos por eles fundados, que levaram a palavra nacionalismo aos dicionários, eram deliberadamente concebidos em reação contra a democracia então no governo, isto é, contra a política parlamentar. Os movimentos franceses desse tipo permaneceram marginais, como Action Française, por volta de 1898, que se perdeu no monarquismo politicamente irrelevante e na prosa vituperativa. Os movimentos italianos acabaram por fundir-se com o fascismo após a Primeira Guerra Mundial. Eram característicos de uma nova raça de movimento político, baseada no chauvinismo, na xenofobia e, cada vez mais, na idealização da expansão nacional, na conquista e no próprio ato da guerra. Esse nacionalismo prestava-se de modo excepcional à expressão dos ressentimentos coletivos de um povo que não sabia explicar seu descontentamento com precisão. Era a culpa do estrangeiro. O caso Dreyfus deu ao antissemitismo francês uma penetração especial, não apenas pelo fato de o acusado ser judeu, que estava fazendo um estrangeiro no Estado-Maior francês, mas pelo seu suposto crime ser a espionagem a favor da Alemanha. Inversamente, o sangue dos bons alemães gelava, ao pensar em que seu país estava sendo sistematicamente cercado pela aliança de seus inimigos, conforme seus líderes lhes recordavam com frequência. Enquanto isso, os ingleses aprontavam-se para comemorar o estouro da Guerra Mundial, com outros povos beligerantes, por meio de uma explosão de histeria anti-alienígena que tornou aconselhável a mudança do nome de família alemão da dinastia real para Windsor, anglo-saxão. Não há dúvida de que todo cidadão natural do país, excetuando uma minoria de socialistas internacionalistas, uns poucos intelectuais, alguns homens de negócios cosmopolitas e o clube internacional de aristocratas e casas reinantes, sentiu a atração do chauvinismo até certo ponto. Sem dúvida, quase todos, inclusive bom número de socialistas e intelectuais, estavam tão profundamente imbuídos do racismo fundamental da civilização do século XIX, conferir a Era do Capital, capítulo 14, 2, que eram, de modo igual, embora indireto, vulneráveis às tentações advindas da crença de serem, sua classe ou seu povo, estrutural e naturalmente superiores aos demais. O imperialismo só podia reforçar tais tentações entre os membros dos estados imperiais. Contudo, pouca dúvida resta de que os que mais pressurosamente reagiram às cometas nacionalistas encontravam-se situados em algum lugar entre as classes superiores estabelecidas da sociedade e os camponeses e proletários do estrato inferior. Para esse estrato médio em ampliação, o nacionalismo possuía igualmente uma atração mais ampla e menos instrumental. Oferecia-lhes uma identidade coletiva, como fiéis defensores da nação que deles se esquivava, como classe, ou como aspirantes ao pleno status burguês que tanto cobiçavam. O patriotismo compensava a inferioridade social. Assim na Inglaterra, onde não havia serviço militar compulsório, a curva do alistamento voluntário de soldados operários na imperialista Guerra Sul-Africana, 1899-1902, simplesmente reflete a situação econômica. Subia e descia com o desemprego. Mas a curva do alistamento dos jovens de classe média baixa e de colarinho branco refletia claramente a atração da propaganda patriótica. Em certo sentido, aliás, o patriotismo uniformizado trazia suas recompensas sociais.
Na Alemanha, oferecia o status potencial de oficial da reserva para os rapazes que haviam tido a educação secundária até a idade de 16 anos, ainda que não houvessem prosseguido seus estudos. Na Inglaterra, conforme a guerra demonstraria, mesmo os amanuenses e vendedores a serviço da nação poderiam tornar-se oficiais e, na terminologia brutalmente franca da classe superior inglesa, gentlemen temporários. 3. O nacionalismo, contudo, entre 1870 e 1914, não pode ser confinado à espécie de ideologia que atraía as classes médias frustradas ou os antiliberais e antissocialistas, precursoras do fascismo. Inquestionavelmente, nessa época os governos e partidos ou movimentos que podiam fazer, ou dar a entender, um apelo nacional gozariam de vantagem complementar. E inversamente, aqueles que não o podiam ou não o queriam fazer, até certo ponto se prejudicariam. É absolutamente inegável que a guerra de 1914, ao ser deflagrada, produziu explosões genuínas, embora curtas, de patriotismo de massas, nos principais países beligerantes. E nos estados multinacionais, os movimentos operários organizados em toda a extensão do Estado lutaram e foram derrotados, numa ação de retaguarda contra a própria desintegração em movimentos separados, baseada nos operários de cada uma das nacionalidades. O movimento trabalhista é socialista do Império Habsburgo, portanto, desmoronou antes que o próprio Império o fizesse. Não obstante, há uma importante diferença entre o nacionalismo como ideologia de movimentos nacionalistas e de governos agitadores de bandeiras e a mais ampla atração da nacionalidade. O primeiro não lançava o olhar para além do establishment ou da grandeza da nação. Seu programa consistia em resistir, expelir, derrotar, conquistar, submeter ou eliminar o estrangeiro. Tudo mais era sem importância. Era suficiente afirmar a qualidade de irlandês, ou a germanidade, ou a qualidade de croata do povo irlandês, alemão ou croata, no Estado independente, pertencente exclusivamente a eles, anunciar seu futuro glorioso, e estar disposto a fazer todos os sacrifícios para alcançá-lo. Era isto que, na prática, limitava sua atração a quadros de ideólogos, entusiastas e de militantes. As classes médias informes em busca de coesão e autojustificação. E aqueles grupos, mais uma vez, entre os pequenos homens que lutavam pela vida, que pudessem atribuir todos os seus descontentamentos aos malditos estrangeiros. E, é claro, este nacionalismo atraía igualmente governos, que recebiam de braços abertos uma ideologia que dizia aos cidadãos que o patriotismo era suficiente. Para a maioria, porém, o nacionalismo não era o bastante. Isso, paradoxalmente, fica mais claro precisamente nos movimentos reais das nacionalidades que não haviam ainda alcançado a autodeterminação. Os movimentos que receberam genuíno apoio de massas, em nossa época, e nem todos os que o desejaram realmente o conseguiram, foram, quase invariavelmente, aqueles que combinavam a atração da nacionalidade e da língua com algum interesse ou força mobilizadora mais poderosa, antiga ou moderna. A religião era uma delas. Sem a Igreja Católica, o movimento flamengo e o basco teriam sido politicamente desprezíveis. E ninguém duvida de que o catolicismo deu consistência e força de massa ao nacionalismo dos irlandeses e poloneses, dirigidos por governantes de outra religião. De fato, durante essa época, o nacionalismo dos fenianos irlandeses, originalmente um movimento secular e até anticlerical, que apelava aos irlandeses além das fronteiras confessionais, tornou-se uma força política muito importante, precisamente por haver permitido que um nacionalismo irlandês se identificasse essencialmente com irlandeses católicos. O mais surpreendente, conforme já sugerimos, é que os partidos cujo objetivo original e principal era a libertação internacional e social de classe, acabaram por se tornar os veículos também da libertação nacional. O restabelecimento de uma Polônia independente foi alcançado, não sob a liderança de qualquer um dos numerosos partidos do século XIX, voltados exclusivamente à independência, mas sob liderança proveniente do Partido Socialista Polonês, da Segunda Internacional. O nacionalismo armênio revela o mesmo padrão, como o FAN. Igualmente o nacionalismo territorial judeu.
Quem fez Israel não foi Herzl nem Weizmann, mas o sionismo trabalhista, inspirado na Rússia. Conquanto alguns desses partidos fossem justificavelmente criticados dentro do socialismo internacional, por haverem colocado o nacionalismo muito adiante da libertação social, o mesmo não se pode dizer de outros partidos socialistas ou até marxistas, que para surpresa deles próprios deram consigo mesmos a representar certas nações, em particular o Partido Socialista Finlandês, os mencheviques da Geórgia, o Bund judeu, em amplas áreas da Europa Oriental, na verdade, mesmo os rigidamente não nacionalistas bolcheviques da Letônia. Inversamente, os movimentos nacionalistas tornaram-se cônscios de que era desejável definir, se não um programa social específico, pelo menos uma preocupação com questões econômicas e sociais. Caracteristicamente, foi na Boêmia industrializada, dilacerada entre tchecos e alemães, ambos atraídos por movimentos operários que emergiram movimentos que se autodescreviam especificamente como nacional-socialistas. Os nacional-socialistas tchecos eventualmente tornaram-se o partido característico da Tchecoslováquia independente e forneceram o último presidente, BNE. Os nacional-socialistas alemães inspiraram um jovem austríaco que lhes adotou o nome e a combinação de ultranacionalismo antissemita com imprecisa demagogia populista social, na Alemanha do pós-guerra, Adolf Hitler. O nacionalismo, portanto, tornou-se genuinamente popular, mas especialmente quando bebido como coquetel. Sua atração não residia tanto em seu sabor quanto na combinação com outros ingredientes ou com ingredientes que, esperava-se, estancariam a sede espiritual e material dos consumidores. Um tal nacionalismo, todavia, embora bastante genuíno, não era tão militante nem tão dedicado a um só objetivo e certamente não tão reacionário quanto desejaria a direita agitadora de bandeiras. O Império Habsburgo, prestes a desintegrar-se sob várias pressões nacionais, ilustra paradoxalmente as limitações do nacionalismo. Embora, no começo da década de 1900, a maioria do povo estivesse inquestionavelmente consciente de que pertencia a uma nacionalidade ou outra, poucas pessoas achavam isso incompatível com o apoio à monarquia Habsburgo. Mesmo após o início da guerra, a independência nacional não veio a ser questão importante, e em apenas 4 das nações sob os Habsburgo era encontrada inequívoca hostilidade contra o Estado, 3 das quais identificáveis com estados nacionais além de suas fronteiras, italiano, romenos e tchecos. A maioria das nacionalidades não desejava visivelmente evadir-se daquilo que a classe média e a classe média baixa, pela boca de seus fanáticos, gostava de chamar a prisão dos povos. E quando, no decorrer da guerra, avolumaram-se os sentimentos revolucionários e a insatisfação, tomaram a forma, em primeiro lugar, de revolução social e não de movimentos de independência nacional. Quanto aos beligerantes ocidentais, durante o curso da guerra viram aumentar progressivamente os sentimentos contra esta e o descontentamento social, porém sem destruir o patriotismo dos exércitos de massa. O extraordinário impacto internacional das revoluções russas de 1917 só é compreensível se tivermos em mente que aqueles que foram para a guerra de boa vontade, e mesmo com entusiasmo, em 1914, eram movidos pela ideia do patriotismo, que não podia ser confinada às logas nacionalistas. Incluía o senso do que era devido ao cidadão. Esses exércitos não iam para a guerra por gostarem da luta, da violência ou do heroísmo, ou para implementar o incondicional egoísmo e expansionismo do nacionalismo de direita. E menos, ainda por hostilidade ao liberalismo e à democracia. Ao contrário, a propaganda doméstica de todos os beligerantes, com respeito à política de massas, demonstra em 1914 que o assunto a ser sublinhado não era a glória nem a conquista, mas o de nós sermos vítimas de agressão, ou de política agressiva, o de eles representarem uma ameaça mortal aos valores da liberdade e da civilização que nós representamos. Mais importante, homens e mulheres não seriam mobilizados com êxito para a guerra, a não ser que sentissem sua luta como algo mais que o simples combate armado, e que, em algum sentido, o mundo melhoraria com a nossa vitória, e que nosso país seria, para repetir uma frase de Lloyd George, terra digna de heróis.
Os governos inglês e francês, portanto, reivindicavam a defesa da democracia e da liberdade, contra o poder monárquico, o militarismo e o barbarismo, os hunos, enquanto o governo alemão reivindicava a defesa dos valores da ordem, da lei e da cultura, contra a autocracia e o barbarismo russos. As perspectivas de conquista e engrandecimento imperial poderiam ser anunciadas nas guerras coloniais. Não, porém, nos conflitos mais importantes, mesmo que delas se ocupassem os ministros do exterior, nos bastidores. As massas alemãs, francesas e inglesas, ao marchar para a guerra em 1914, o fizeram não como guerreiros e aventureiros, mas como cidadãos civis. E este mesmo fato que, para governos que operam em sociedades democráticas, demonstra a necessidade do patriotismo e igualmente a sua força. Apenas o sentimento de que a causa do Estado era genuinamente a sua, poderia mobilizar com eficácia as massas. E em 1914 os ingleses, franceses e alemães sentiam isso. As massas permaneceram mobilizadas até que 3 anos de massacres sem paralelos e o exemplo da revolução na Rússia lhes ensinaram que haviam estado enganadas.